Boa tarde! Boa tarde, vamos entrando. Hoje a gente vai falar, deixa eu até ver aqui se a Ká já está aqui. E eu convidei uma pessoa muito especial, a Ká. Olha, Olá! deu certo! Tá me escutando direitinho? Tô bem certinho, e você? Tudo certo. Oi, A Ká, a pessoal! Ká é designer, mora lá nos Estados Unidos e a gente estava há tempos para fazer essa live, né? Menina, que demora, né? E aí, hoje foi tudo meio na louca, vamos que vamos, vamos! Tô A bem live feliz. surpresa. A live Live surpresa surpresa total, total. para a gente falar sobre tendências. Deixa eu só Tendências. introduzir um pouquinho eu e a Ká aqui nesse contexto. A Ká é minha colega, minha colega online, e a gente troca muita figurinha aí enfim, sobre design, sobre arquitetura. Na realidade, a gente percebeu que a gente tem um gosto muito similar, né? A gente tem uma curadoria muito similar, os conteúdos dela são muito parecidos com os meus e vice-versa. As nossas inspirações são muito parecidas. Eu digo, não, cara, nós vamos fazer uma live juntas, vamos conversar, né? Bem E trocar ideia engraçado isso. e expandir isso para as pessoas, ajudar as pessoas, né? Potencializar isso. E aí a gente tinha vários temas, inclusive depois vocês podem nos ajudar aqui se vocês quiserem mais temas que a gente converse, porque a gente tinha vários e a gente até demorou para definir porque eram muitas opções. E em breve vai, dá pra gente combinar de fazer outras aí. Se o pessoal gostar, a gente consegue trazer outros temas. Inclusive, se vocês tiverem ideias de temas, comentem pra gente adicionar também na nossa lista, que nós vamos ficar muito felizes, né? Olha, tem gente de Floripa. De onde vocês estão falando, gente? Hein? Amei. Argentina, olha só. Show de bola. Vamos falar um pouquinho aí sobre tendências, né? O que a gente estava falando aqui sobre as escolhas, sobre fazer as melhores escolhas, né, Cá? É, É verdade, do pessoal de entender que, na minha opinião, eu acredito que talvez você divida a mesma coisa, mas todo mundo quer muito usar todas as tendências e é impossível você usar todas as tendências, né? Tendências vêm e vão. O que é legal, muito legal hoje, talvez amanhã não seja. E aí o fato de você colocar isso na sua casa, porque a gente não troca de móveis e, né, decorações a cada tendência. Então, se você está feliz com essa tendência, se faz parte da sua personalidade, é muito legal você colocar na sua casa, mas se não faz, pra quê, né? é, uma coisa que eu sempre digo e acho é a gente se conhecer, a gente ter o autoconhecimento, saber o nosso estilo, saber quem somos nós, porque muitas vezes essa tendência ela não serve pra gente. Mas é muito importante a gente se apropriar disso, porque é o que a gente encontra no mercado. Então, para a gente conseguir fazer as melhores escolhas, é a gente saber quem nós somos enquanto pessoa e como identidade que a gente queira representar dentro da nossa casa, porque eu sempre falo que as nossas casas devem contar a nossa história. E aí depois a gente vai ir para o mercado, a gente vai ir para os fornecedores, e eles, de fato, eles vão nos ofertar as tendências, Oh, o que está sendo usado, enfim. e é a tarefa E deles, a na gente, realidade, né, Ti? exatamente. E a gente ter esse equilíbrio de escolha. Eu, dentro da a minha arquitetura é mais atemporal e eu gosto de colocar os elementos mais modernos, as tendências, em elementos que a gente possa trocar. Porque eu não me sinto. Eu gosto muito de me sentir livre, da liberdade. Então, se eu colocar um elemento que é muito forte enquanto tendência, por exemplo, num revestimento de parede, que é mais caro depois para trocar, Mas que eu posso, ou é complexo muito também, né? Demanda expressivo. mão de obra muito mais rebuscada, né? Não é assim igual uma almofada. Você simplesmente troca a capa e tá tudo certo, né? Eu sou da mesma linha que você, assim. Vamos colocar tendência, vamos, é muito legal. Se faz sentido, de novo. Eu acho que a primeira coisa é a pessoa se conhecer, né? Não existe projeto que não tem um ponto de partida as preferências da pessoa. E se o profissional que está com você não está levando em conta as suas preferências, está
errar. esquisito, tá errado. Fique atento a isso, né? Porque o primeiro ponto de partida é realmente o que a gente gosta. E aí, se você colocar uma É, tendência que já não faz sentido para você, já é perigoso. Agora, você colocar uma tendência que não faz muito sentido para você numa coisa grandiosa, daqui exatamente. 6 meses você enjoa, né? Exatamente. Na realidade, é o que eu digo, né? Eu trabalho com projetos, a nossa função nós trabalhamos, né? A nossa função é escutar e sugerir a melhor forma e a forma mais equilibrada que tenha a ver com a pessoa. E claro que nós temos um estilo de projeto, por exemplo, nós temos um estilo de concepção e as pessoas acabam se identificando conosco e nos buscando. Então tem essa identidade. Mas é aquilo que você falou. Se a pessoa ela tá desconfortável ou ela pensa assim, vou fazer porque é coisa de arquiteto ou é coisa de designer, tá? Porque ela é designer, eu sou Sim. arquiteto. Cuidado, porque pode ser que em algum momento você se depare numa etapa que diga minha cara já não tá. Ela é nova e ela não tá com a minha cara. E essa semana eu recebi 3 clientes, entre essa semana e a semana passada, né? Eu recebi 3 clientes que o discurso era exatamente o mesmo. Eu fiz É. o projeto está pronto, mas não é a minha cara, eu não consigo executar porque não tem mais nada a ver comigo. Então, olha o quanto é perigoso, né? Essa coisa da massa, assim, não, vamos seguir a tendência, vamos fazer o que está usando. É perigoso, né? E no final do dia, quem está dentro da nossa casa vivendo com aquilo não é o arquiteto, não é o designer de interiores, somos nós, né? São as pessoas que vivem ali naquele espaço. E aí que eu acho que entra também a falta de pertencimento, que eu acho que é muito característica, assim, de muita gente hoje. Que elas entram naquele espaço, elas entram nas suas casas e falam, tá, cadê? Cadê minha Cadê? personalidade aqui? Não, e cadê a minha. É que, claro, cadê a minha história? Cadê eu? Se aquela se aquela casa ela não tiver identidade com você, você não vai se identificar com ela. Sim. Não, isso é evidente. E assim, eu falo que tem um perigo muito grande em você não trazer a sua história para dentro da sua própria casa. Eu tenho muita gente que fala: isso aqui a minha avó fez, é brega. Mas como assim é brega? Tem significado para você? Faz sentido na tua vida colocar isso? Você gosta? Então, quem vai dizer que é brega ou que não, né? Tem muita coisa que vai e volta. O crochê, ele foi tão Nossa, sabatinado por tanto tempo e hoje a gente vê um retorno super, né, consistente do crochê em diversas coisas, em almofadas, em colchas, em até toalhas. Então, e por tanto tempo foi sabatinado, né? E tá, aí você não coloca na exatamente. sua casa porque é brega e aí daqui 6 meses Ah, aparece, sabe? Então, um exemplo disso outra coisa que eu me lembrei é a samambaia. Teve sua época. A samambaia é a planta da minha infância, gente. sim, Aí depois a toda samambaia ficou casa a de vó coisa mais tinha, brega do né? mundo. Hã? Toda casa de vó tinha uma samambaia. Nossa, por isso que eu me Aham. lembrei. Porque minha avó fazia crochê e tinha samambaia na casa dela. E aí a samambaia, ela ficou muito desatualizada. Ela ficou muito fora de tendência. Eu não estou dizendo que a gente tem que usar a samambaia se a samambaia não está na tendência, entendeu? Mas ela voltou depois. Ela voltou, ficou um pouquinho e já saiu também um pouco, mas ela voltou e com bastante expressividade. Eu me lembrei disso porque esses dias eu fui para Toledo, fui no Paraná, né, visitar minha família, e a minha avó fazia crochê, mas ela já é falecida, e as minhas tias, elas fizeram, elas têm várias coisinhas de crochê redondinhas, assim, e elas fizeram quadros. Eu achei ótimo, porque assim, é sobre isso também, né? Agora a almofada, o tricô, o crochê tá super na moda, a gente pode usar na manta, a gente pode usar nas almofadas. E aí, quando sai, existem também essas alternativas que a gente consegue construir através da tendência. Então, tá, não está se usando crochê na colcha, tá? Mas está se usando, a gente pode criar essas nossas memórias através dos elementos que se esteja usando. Por exemplo, os quadrinhos. Faz uma composição de quadros com vários. Nossa, já está contando a sua história ali. Eu vi um vídeo, né, um Reels aí, não sei de quem, é um famosinho da internet, que eu Hum, não vou me lembrar o nome, se alguém lembrar, bota aqui embaixo. Mas a avó dele estava fazendo, se eu não me engano, um tapete. Daqueles tapetes, sabe, de retalhinhos, assim, eles vão costurando retalhos.
Tipo É patchwork. um monte de retalhinho pequenininho, muito colorido e tal. E aí ele falou que a avó estava fazendo para ele. E muito embora aquilo não tivesse em alta, na moda e tal, ela faleceu no meio da costura. Então ela estava costurando e ela faleceu no meio. E eu achei de uma sensibilidade tão incrível. Ele colocou numa moldura de acrílico gigante, Olha, enquadrou isso e deixou ele inacabado e com as duas agulhas, se eu não me engano, que ela usava, ou o apetrecho que ela ai, que usava, assim, ao ladinho. lindo! Eu falo, me arrepia. Eu achei de uma sensibilidade tão grande. É uma coisa que talvez ele não usaria no chão da casa dele. Não faz sentido ali Exato, para a decoração que ele tinha. Mas na parede ficou uma coisa tão linda, tão sensível, tão história dele, sabe? E exato. é isso que eu sempre digo para os meus clientes. Às vezes, você não precisa usar esse tapete no chão, mas você pode Isso usar ele de outra forma que traga, né, essa afetividade mesmo para sua casa, né? E é tem uma tantas outras coisas. releitura, é uma releitura daquele elemento que fez parte da sua história e que você consegue trazer para sua casa de forma atualizada. Então, é por Isso isso que é bom mesmo. a gente saber o que está sendo usado para a gente Sim, trazer, muito né? importante. E conseguir fazer essa transformação e conseguir encaixar aquele elemento em alguma coisa que sim está sendo usado. Não, Então, é esse equilíbrio, né? na coisa É. do saber, você saber o que está usando, saber quais são as tendências, por que, que as tendências estão rodando. Agora tem um retorno do maximalismo muito forte, porque a gente por muito tempo ficou nessa do minimalismo, né? Então eu começo a ver coisas muito fortes no maximalismo. E é importante saber por que está vindo, o que está acontecendo. Então é muito importante estar por dentro. Mas mais importante ainda é saber, faz sentido para você? Né? É. Na sua casa, dentro da sua história, da sua família, faz sentido ter esse tipo de coisa dentro da sua casa? Se faz, meu, faça mesmo, isso é muito legal. Agora, se não faz, não tem por que você colocar só porque é tendência, né? E aí a gente consegue ver dessa forma como é estruturado esse conceito aí de a gente conseguir montar a casa com a nossa cara. Se a gente sabe quem a gente é, se a gente sabe o que está acontecendo no mercado, e a gente sabe a nossa história, a gente quer colocar, a gente consegue montar isso com propriedade e argumento para nós mesmos, pode ser, não precisa ser para os outros, entendeu? Mas porque eu vejo assim muitas pessoas elas não fazendo as coisas porque elas ficam perdidas, elas não sabem por onde começar. Sim, Será que ou estão inseguras? Elas estão inseguras. Aí o que que acontece? Elas começam a repetir as coisas, inclusive as tendências, ou repetir o que ela encontrou na loja, ou repetir a casa do vizinho. E assim, não quer dizer que a casa do vizinho é feia. A casa do vizinho pode ser linda, mas ela não tem a cara sua. Uma da observação que eu família fiz esses dele, tempos. né? Uma observação que eu fiz nesses tempos, a gente foi nessas casas de condomínio, enfim, né, na praia. E aí eu fui visitar e aí tinha todas as casas muito iguais, muito parecidas, todas Super. cinzas e tudo igual. E eu, tá, é casa de praia, casa de veraneio, às vezes as pessoas não, né, não se conectam, ou não se conectam tanto, ou é aquela coisa, o empreendimento faz para vender, vende e ninguém coloca a sua identidade ali. Sim, Então é uma questão, se você é inseguro, se você não sabe o que que você gosta, você acaba acolhendo as coisas que o mercado sucumbindo, né? te. Hã? Sucumbindo. Exato! E aí que mora o detalhe, aí que mora a cereja do bolo, que é o ponto de virada para você saber o que que você vai colocar na sua casa, e isso faz toda a diferença na hora de a gente querer ficar Sim. em casa, a E gente querer olha que receber. engraçado, assim, uma casa de praia, que é um lugar que você pode trabalhar com tantos elementos arquitetônicos diferenciados que você não pode, talvez, usar em qualquer lugar. E aí você Exa- chega e tá tudo igual, né? Eu É, falo, é o momento de você usar as decorações de mar, puxar um pouco da nossa, fibra. Cara, é um prato cheio, né, para nossa. fazer. E aí o pessoal faz as caixinhas de fósforo, né? Todo mundo na caixinha de fósforo, no cinza, um desespero. E aí você tem um super mar lindo que você poderia aproveitar, né? Trazer esse mar para dentro de casa. E não, você só tá trazendo Total. concreto, tá trazendo metalon. E, poxa vida, né? Olha como é perigoso a tendência nesse aspecto. Porque, Isso. sim, pode ser que tenha sido tendência, mas, poxa vida, não faz sentido para o lugar que você está inserido, né? E aí vem essa coisa
a pessoa se sente perdida, porque a gente se sente perdido quando o cérebro é muito inteligente. O cérebro, ele saca muito antes do nosso consciente, o nosso subconsciente, ele saca muito rápido o que tá errado. Então, pensa o seu cérebro olhando e falando, nossa, praia, natural, né? Natureza. E aí você entra numa caixa de concreto, É, né? é, exatamente. É isso. É total... E aí aquilo que eu chamo de casa showroom, Nossa, né? Que agora já virou entre nós total, total. o termo, as casas showroom, que é a mesma coisa na realidade, porque quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. E só que muitas vezes você não chega onde você quer chegar. Sim, E é isso. E eu acho assim, quando a gente está falando de tendências, quando a gente está, as pessoas ou alguém que siga demais uma tendência, a sua casa é a mega moderna. Vamos dizer que a sua casa é a mega moderna. Amanhã ela já não vai mais ser. Amanhã ela amanhã, vai ser amanhã. desatualizada. Exatamente. Por isso que é muito importante você comprar a tendência que faça sentido para você, porque se aquilo faz sentido, você vai carregar. Assim, um exemplo muito claro disso para mim, que eu carrego para minha vida. A casa da minha mãe. Faz 10 anos que a minha mãe reformou a casa. Talvez um pouco mais. Meu Deus, 15 anos já. 15 anos que a minha mãe reformou a Tá casa. rápido. E ainda hoje, e assim, minha mãe nunca foi da basicona, não, tá? Tem um sofazão vermelho, tem um papel de parede mais lindo, enfim. Até hoje as pessoas entram na casa da minha mãe e falam: Meu Deus, que casa linda! E assim, ela não mudou nada e ela nem gosta de mudar. Isso é muito engraçado. Mas aquilo é tão a personalidade dela e do meu pai, faz tanto sentido para os dois, que assim, às vezes né, a designer, chego lá e falo, mãe, vamos trocar não sei o quê, vamos. Ela fala, Cauana, não, eu gosto do jeito que tá. E É é a casa isso. dela. A casa. E é muito maravilhoso isso, porque assim, poxa, 15 anos depois, a casa dela continua linda e atual, sabe? Porque faz sentido para ela, porque faz sentido para nossa família, e tem memória, e tem história. Então, isso é muito interessante. Eu procuro trazer essas coisas para minha casa. Eu tenho medo das coisas descartáveis. Nosso mundo é muito descartável hoje, né? Em Hoje em todos dia, os principalmente. aspectos. É. Desde relacionamento até decoração, roupa, né? E é muito perigoso porque quando uma coisa é descartável, essa coisa não te gera a sensação de pertencimento mesmo, aquele quentinho no É. coração, né? E se você fizer isso com a sua casa, olha o perigo, né? Com seus filhos. Eu vejo o Benjamin, né? Eu tenho um bebezinho, para quem não sabe, um bebezinho de quase 2 anos. E assim, eu vejo o quanto a gente foi para o Brasil, ficou até um mês no Brasil. Quando ele voltou para casa, gente, eu nunca vi a criança tão feliz. Ele ia no quartinho dele, ele tava feliz. E assim, sensação de pertencimento. Ele se sente É, pertencente naquele lugar, sabe? Isso é muito legal. claro. Exatamente. Não, isso que tu falou da tua mãe, né? Eu também. A minha mãe tinha uma característica muito forte também de casa, mas ela adorava mudar. Mas ela tinha um estilo muito mais clássico, um estilo muito mais romântico. Eu vejo a minha sogra, ela é muito criativa. Ela na sua época, quando ela trabalhava, ela era decoradora, mas ela é muito criativa. Tanto que ela e uma criança, ela é igual, assim, sabe? E a casa dela imprime muito também, a gente consegue ver muito a personalidade dela na casa dela. Ela é com muita informação, porque a minha sogra é assim, entendeu? Sim. E é colorida, e tem um monte de quadros. Pode ser que uma pessoa que goste de um ambiente mais neutro não queira ou não Se goste, assuste, claro. mas não tem. Mas o que eu quero dizer é a relação da persona, da personalidade com a sua casa imprimindo a sua personalidade, refletindo a personalidade. Certamente. Que dá para ver direitinho, assim, a casa da minha sogra, a minha sogra não ficaria num ambiente clean nunca, entende? Porque ela é colorida, entende? É divertido, é tudo assim. Então a casa imprime muita personalidade. É aquilo que a gente está falando, da casa refletir exatamente a nossa personalidade, a personalidade da nossa família. Uma coisa bem importante de dizer, que tendências, elas existem para os dois lados. Então, tanto se você é muito neutra, vai ter uma tendência para a pessoa muito neutra, e também vai Exato. ter uma tendência para a pessoa muito colorida e expansiva. Sempre tem esses dois tipos de tendência, na mesma época. Então, muitas vezes o que é tendência para o lado maximalista, nesse lado um pouco mais colorido, cheio de estampas,
no oposto também tem, no mesmo coexistindo, temos um lado mais neutro, um lado mais quieto, né? O tal do quiet luxury, o mais sofisticado, enfim. Então a gente tem os dois lados presentes. Você consegue escolher tendências, né? De um lado ou do outro, mas o importante é que aquilo faça sentido realmente, né? Para o que você quer, para o que você gosta e faz sentido para sua família. E a gente consegue fazer uma analogia também com a moda, né? A gente está em várias Total, mulheres aqui. total. Mulher Uhum. gosta de moda, gosta de se produzir, e eu sempre falo também, é a mesma coisa quando o estilo da pessoa é um estilo mais clássico, um estilo menos clássico, né? Um estilo mais divertido. Às vezes eu vejo alguns posts, né? A gente fica zapeando aqui no Instagram, na internet. Ah, é elegante, não é elegante? Claro que a gente tem um conceito de elegante. Claro que a gente tem um conceito de sofisticado e uma comunicação sofisticada. Agora a gente vê uma pessoa que é muito criativa. A personalidade da pessoa, se é muito criativa, ela não vai ser uma pessoa básica para se vestir. Imagina, nunca. Entende? Nunca assim. Então, eu sempre faço essa analogia, porque eu acho que é uma analogia muito fácil de a gente conseguir conectar aí. E eu acho que é a mesma coisa para nós, na minha opinião, é o mesmo para as nossas Sim. casas. E uma coisa também que é bem interessante de se pontuar é que nem tudo que é tendência é bonito, né? Pelo amor de Exatamente. Deus, nem tudo que é Ai, tendência é bonito. Isso a gente tem que tomar muito cuidado com conversas, né? Tanto de Instagram quanto de vendedor de loja. Muitas vezes a tendência tá aí, todo mundo fala, ai, que ó, trazendo para moda, por exemplo, vamos trazer para moda. Tem muita coisa que o pessoal fala, ai, tendência, calça de cintura baixa, né? Diz que tá voltando a temida calça de cintura baixa. É tendência, mas eu particularmente hoje eu já não vejo ela como bonita. Eu acho que se você for magérrima e tem um corpo escultural, talvez ela fique bom. Agora, quem tem ali um pneuzinho sobrando e tal, né? Que é é o meu isso que eu ia caso, dizer. Não, eu é fico que parecendo um saquinho amarrado no meio, sabe? Então, uma vez assim, eu escutei uma expressão bem interessante da Isabela Fiorentino. Ela fala que sobre a arquitetura do nosso corpo. E é isso mesmo. Como é que é o desenho do nosso corpo? Como é que é o nosso corpo? Então, assim, a tendência é a mesma coisa na moda, né? Não, ela não serve para todo mundo. A gente primeiro tem que entender. É o mesmo conceito, gente. mesmo A com gente igualzinho. entende quem a gente entende o nosso espaço no mundo, e aí a gente se veste. A gente entende Exatamente. quem a gente é, o nosso espaço no mundo, e a gente veste a nossa casa. E tem É a mesma uma coisa. coisa muito interessante que eu também observo muito para decoração e para moda. Sabe quando você olha a pessoa e você fala: "Meu Deus, ela está super bem vestida, mas não é para mim. Eu Ah, não conseguiria usar esse look. Eu não seguro o look." Para decoração é exatamente a mesma coisa. Às vezes você entra na exato. casa da pessoa e fala: "Meu Deus, eu amo esse sofá é lindo." Mas às vezes na minha casa não vai ficar legal, não faz parte da minha personalidade. Então, tem também esse lado que eu gosto de comparar com a moda, porque nem sempre uma coisa que faz bem para outra pessoa e fica lindo na outra pessoa vai ficar lindo na sua casa também. Então, Exatamente. Tem alguns locais que a gente entra e diz, ai, que lindo. Não, a gente diz que lindo esse local, mas assim, na hora de tu escolher para tua sim, casa, não quero, é muito, muito isso, muito aquilo, ou, né, enfim, depende do estilo da pessoa, não é aquilo que você quer para sua casa. Eu acho muito engraçado, eu estava comentando há muito tempo atrás, não esqueço, né? Uma outra colega minha que também é arquiteta, a gente estava falando sobre escolher quadros para clientes, não sei o quê, e eu digo, eu gosto. E ela, eu já tenho dificuldade, porque a gente sempre tem uma facilidade numa coisa, uma dificuldade na outra. E aí eu percebi que eu tenho dificuldade de escolher quadro para mim mesma. Eu sei o que eu gosto, claro que eu não sou uma pessoa que, na realidade, eu não gosto de muitos quadros em muitos lugares, entende? Eu acho que mais por isso, eu acho que minha casa já tá bom, acho que pode aumentar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas aí eu acabo sendo muito criteriosa na hora de escolher. Mas eu achei engraçado isso também, né? Até nós, como profissionais, entendeu? É eu isso. gosto de escolher quadros, né? Mas eu sou um pouco incomodada com escolher quadros para as pessoas. É o contrário de mim, Porque eu escolho, óbvio que faz parte, né? Mas eu acho que você escolher uma arte é uma coisa tão pessoal. Porque pessoal. muitas vezes Uhum. aquilo que eu olho e falo, poxa, isso aqui é legal. Porque arte é isso, né? É bater em você e falar, gostei, sentir emoção, sentir X sentimento, né? Então, arte é muito isso, é muito subjetivo, né? O conceito de arte é muito subjetivo. E aí, o fato de você escolher uma arte para uma outra Pra pessoa e alguém. para casa da outra pessoa
por isso, assim, eu tento fazer meus briefings muito bem amarradinhos para tentar ajudar a pessoa nessa escolha, mas geralmente eu gosto de colocar mais de uma opção, porque às vezes a arte que me Ah, sim. bateu, Às eu falo, vezes não às vezes bate nela. não bate nela, exatamente. Às vezes a arte que eu gostei talvez não faça esse efeito nela. Então, isso é muito engraçado, né? Agora, isso veio ao encontro de um quadro que eu comprei. Eu fui para Colômbia, para Cartagena, e eu comprei um rosto lindo de uma negra. Eu já tenho, já tá postado aí nas minhas redes, no meu Instagram. É um quadro que eu fiz um barzinho, tem todo um significado para mim. Enfim, eram os 70 anos da minha mãe, e o quadro é lindo, eu amo o quadro. E eu amo, eu não sei, tem uma coisa, eu tenho escultura de negras, eu tenho quadro de negra, eu adoro, eu amo. E aí, só que é um rosto muito presente, é um olhar que ela tá assim, muito presente. E aí eu cheguei com o quadro em casa, meu marido não tava na viagem, eu comprei. E aí, olha que lindo o quadro que eu comprei. Ele, deixa eu ver se eu vou gostar de ela olhando pra mim, assim. Depois ele se acostumou, eu acho que ele gosta do quadro, mas foi engraçado. A primeira coisa que ele falou, ele disse: Deixa eu ver se eu vou gostar dela, ficar olhando pra mim, assim, porque ela tem um olhar muito presente, assim. Bateu, né? Te bateu bem. Nossa, Pode ser que não tenha bateu batido da mesma aquele forma que bateu para olho. você. Uhum, e isso é muito engraçado. O tal de escolher arte para outra pessoa é bem complexo, assim, é realmente bem complexo. Geralmente a gente acerta, mas pode acontecer da pessoa olhar e falar, E esse é o nosso desafio quando a gente faz concepções e projetos para as famílias, né? Porque a gente está falando com pessoas e muitas vezes mais de uma pessoa e as pessoas são diferentes. A sala, que é um ambiente de convívio, é achar aquele equilíbrio. A gente tem que ter muita sensibilidade para isso também. E também colocar, é o que tu tá eu, falando, colocar eles no jogo. isso não existe só uma pessoa vivendo ali, né? Dificilmente, na realidade, é uma pessoa. Geralmente é uma família maior ou tem um casal. O tal do casal também, meu Deus do céu, eu acho muito engraçado que você chega pra mulher e ela fala: Ai, eu gosto tudo de neutro, eu gosto de materiais naturais, blá blá blá. Você chega pro marido, ele quer transformar a Mas casa não numa gosta. barbearia. Eu gosto de preto, luz de LED. Pode mudar o país, mas não muda. O casal não Cara, é muda, muito né? engraçado, sim. Tem que entender, a gente tem que achar o meio termo mesmo e com muita sensibilidade aí para entender como é que a gente chama? É a média, né? Eu ia dizer o MMC. É a média para a Exatamente. gente conseguir achar o equilíbrio aí, porque a gente tem que ser o facilitador, a gente não tem que ser o Sim, complicador ou a pessoa que vai exatamente. piorar ainda. Eles estão nos chamando para a gente facilitar, achar esse Exatamente. Isso é equilíbrio bem e essa importante harmonia. também. Isso é bem importante. E sempre dá para encontrar um meio termo. Se um ladinho ceder de um lugar e o outro também, a gente sempre consegue encontrar um meio termo e um denominador comum mesmo. Falando em MMC, né? Um Acho que eu denominador lembro comum. desse tempo que eu falava isso, hein? Ah, fazia É. muito tempo, mas eu lembro. É isso aí, Eu acho show que de é isso, bola. né? Que a gente meio que combinou aqui, já tá Nossa, dando o nosso muito horário. bom. Eu gosto de fazer lives rápidas, porque eu sei que as pessoas estão correndo sempre, e a gente conseguir acrescentar aí um pouquinho no dia a dia das pessoas, na jornada das pessoas em relação às suas casas, e não fique pesado, né? Que as pessoas parem um pouquinho, peguem a informação, sejam ajudadas. Eu acho bem legal, esse formato mais rapidinho aí, porque aí ninguém fica com sensação de que perdeu nada, enfim. Ser honesta aqui no meio, eu tava tão que eu até esqueci que a gente estava em live. É, Parecia que a gente estava se falando em vídeo flui aqui, ó. muito. A nossa conversa Pro flui. pessoal ouvir lavando louça, arrumando a Isso, mas casa. gente, é Mas isso é aí. isso. É E isso por aí. Se último, você tiver alguma ideia, né? Fala aí, pessoal. Primeiro siga a ah, gente, exatamente. Se né? vocês tiverem, nos mandem por DM. Se vocês, eu contratei uma que só complicou. Exatamente, ó, a Kátia falou. Às vezes a gente tem que cuidar isso para a gente ter a boa experiência, né? Para a gente passar uma boa experiência. Sim. E vou defender, não é sempre assim, Kátia, mas é isso, É. né? É para a pessoa ter a sensibilidade. Eu quero aproveitar aqui e fazer um convite. Amanhã eu vou fazer uma aula
que eu vou entregar muito mais. Eu sei que as pessoas muitas vezes elas querem fazer sozinhas os seus ambientes e eu quero entregar muito para vocês aí. Eu preparei com muito carinho. Vai ter uma aula às 20 horas. O meu público já está convidado, então quem está aqui está convidado também. Divulguem se vocês sabem que tem alguém que quer fazer sozinho, que se sente perdido, que não está seguro. Eu vou dar 5 passos ali para vocês construírem essa jornada e transformar a casa de vocês de forma rápida, sem obras, para ser assertivo. Só tem dica boa que eu sei. Ah, boa, é isso aí. Ah, E aí, se vocês tiverem interesse, nos mandem por DM, que a gente com certeza a gente adora bater papo. Fluiu super os nossos papos aqui e a gente vai fazer mais. isso aí, minha flor. Muito obrigada Tá? pelo convite. Um beijo para todo mundo. Ótima tarde aí. Um beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.